Olá, amigos e irmãos, queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus e mais uma vez dizer a vocês da nossa alegria e satisfação de podermos estar juntos estudando a Palavra de Deus. Nós estamos já quase findando a primeira semana do ano de 2018 e com certeza Deus tem estado conosco, Deus tem nos abençoado e nós queremos então ser agradecidos a Deus por este início de ano e que nós procuremos estar a cada dia do ano, até o final deste novo ano, em comunhão com Deus, buscando dia após dia o estudo da Palavra de Deus, o conhecimento da vontade de Deus para com a nossa vida e também nós tomarmos a decisão de fazermos a vontade dEle e não a nossa vontade. Eu desejo a cada um de vocês bênçãos especiais que Deus tem a conceder e que não desanimem, continuem firmes, continuem buscando a direção de Deus e também transmitindo a outros esta mensagem de amor que Deus tem para com cada um de nós. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pelas bênçãos que nos tens concedido, pela vida, por mais este dia de vida que nos concede e também te agradecemos porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Suplicamos-te que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós e que nós tenhamos a nossa mente aberta para compreendermos a Tua Palavra. Pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Nós estamos esta semana estudando na Palavra de Deus a respeito do perigo que nós cristãos corremos em deixarmos nos influenciar pelo materialismo. O materialismo, ele é uma tentação para todos e especialmente para os cristãos. Não é errado a pessoa ter bens, não é pecado a pessoa ser rica. O erro está em a pessoa colocar a sua confiança, colocar aquilo que ele pensa ser a sua segurança nos seus bens materiais, nas suas riquezas, nas suas posses. Então, este cuidado nós cristãos precisamos ter. Não podemos deixar ser envolvidos pelo materialismo e também em pensar somente em adquirir bens e pensando que assim nós estaremos seguros. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6 e no verso 10, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, ele nos escreveu: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Vejam o apóstolo Paulo dizendo que a raiz de todos os males é o amor, é o apego ao dinheiro. E muitos, diz ele aqui, muitos, alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Quantas pessoas, às vezes por causa de ganhos fáceis, deixam de lado a sua fé, a sua confiança em Deus e vão então procurar ganhar um dinheiro de uma maneira mais fácil, pensando que assim irá se realizar e estará satisfeita em sua vida e encontrará a felicidade. O amor ao dinheiro, ele promove excesso de confiança. Quando se tem muito dinheiro, é fácil estimar a si mesmo mais do que os outros. Nós podemos até conhecer alguém que é bem-sucedido na vida, que tem muitas posses, que tem dinheiro ou riquezas, e esta pessoa, ela pode se estimar a si mesmo mais do que ele deveria se estimar. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, aos Romanos, capítulo 12,
e no verso 3. Veja o que o apóstolo Paulo também vem nos dizendo. E não, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense cada um a si mesmo além do que convém. Não se ache melhor do que os outros. Deixe que os outros façam o julgamento de você. E então, como eu disse agora há pouco, muitas pessoas, por terem algum dinheiro a mais, por terem mais bens, por serem bem-sucedidas de alguma forma, elas então se julgam mais do que elas deveriam se julgar. Deixe que os outros façam o julgamento. Não pense de si mesmo além do que convém. É o que diz aqui o apóstolo Paulo. Em Ezequiel, no capítulo 28, no verso 17, Ezequiel, capítulo 28 e o verso 17, nós encontramos aqui uma descrição que foi dada por Deus. Ezequiel 28, verso 17, diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Deus falando a respeito de Lúcifer. Lúcifer era um anjo que estava sempre diante da presença de Deus, um ser criado pelo próprio Deus. Mas um dia ele sentiu em seu coração que ele era melhor, superior aos demais. Subiu no coração dele a cobiça, encheu então o seu coração de orgulho, e ele então sentiu um desejo de estabelecer também um trono. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E então Deus, ele diz aqui claramente: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a sabedoria por causa do teu resplendor. Ele se julgou. Isaías 14, verso 14, tem aqui as palavras que Lúcifer usou: serei semelhante ao Altíssimo. Isso pode acontecer, irmãos, com qualquer ser humano. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de pecado, num mundo onde a cobiça está por toda parte, onde as pessoas tentam de qualquer forma ser melhor do que as outras, serem superiores às outras. E então pode surgir em nosso coração também este sentimento de querermos ser maior ou melhor do que os outros. Claro que existem gente com mais conhecimento, com mais estudo, existe gente com mais comunhão com Deus, existe gente, claro, superiores assim no conhecimento, no intelecto e na formação, mas ninguém se julgue superior ao outro. Ninguém se julgue, ninguém pense de si mesmo além do que convém, deixe que os outros façam o julgamento. Então, esse mesmo sentimento que houve em Lúcifer lá no céu, pode ser comum no coração de muitas pessoas que possuem muitos bens ou muitas riquezas. Em Daniel, no capítulo 4, verso 30, livro do profeta Daniel, capítulo 4 e no verso 30, diz aqui a respeito do rei Nabucodonosor, quando ele teve aquele sonho de uma estátua, que a estátua era dividida em várias partes: uma cabeça de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e depois ferro misturado com barro. E o rei, ele não se contentou em ser a cabeça apenas de ouro, o rei Nabucodonosor. Então em Daniel capítulo 4, verso 30, diz aqui: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha como que ele se exaltou a si mesmo. Não é esta, não é? A grande Babilônia que eu edifiquei. Então as pessoas se julgam superiores às demais. E o rei Nabucodonosor, ele não concordou em ser apenas a cabeça de ouro, mas ele mandou fazer uma estátua toda de ouro. Uma estátua
de vários metros de altura, e ele quis ainda, além de tudo, ser adorado por todos os povos que se prostrassem diante dessa estátua, como se ele fosse um Deus, um soberano, que como se ele fosse eterno, que o reino dele nunca fosse passar, nunca fosse acabar. E então Nabucodonosor se julgou superior ao que ele era. Em Lucas capítulo 18, versos 11 e 12, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 11 e 12, nós encontramos aqui também os próprios judeus, os fariseus, acreditando que eles eram superiores aos demais. Olha, Lucas 18, versos 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele se achando melhor porque ele fazia essas coisas, e não é mais do que nossa obrigação sermos fiéis a Deus, sermos dedicados a Deus, devolver a Deus aquilo que não nos pertence. Isso é nossa obrigação. Isso não nos torna melhor do que ninguém. Então nós temos que ter muito cuidado. Se não tivermos, amigos e irmãos, cuidado, o que possuímos também poderá nos levar a esse mesmo engano. E ainda em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 5, 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5, o apóstolo Paulo, ele deixa aqui uma exortação. 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5. Ele diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Somos instruídos pela palavra de Deus, amigos e irmãos, a nos acautelarmos de muitos tipos de pessoas ruins, incluindo aqui os avarentos. O amor àquilo que se possui promove excesso de confiança, promove o egocentrismo, promove a presunção. É claro que todo mundo gostaria de ser rico, mas apenas um número muito pequeno consegue. Por isso, é fácil para o rico se tornar egocêntrico, orgulhoso e jactancioso, justamente porque o número de ricos são poucos, não são muitos. Mas que nós possamos ter em mente que Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus, ele concede a cada um conforme lhe aprouver. Então, que nós possamos ser fiéis a Deus, consagrados a Deus, dedicar a nossa vida, nosso trabalho, nossa família, colocar nas mãos de Deus, e Deus com certeza nos instruirá o melhor a fazermos. Que nós tenhamos sabedoria para administrar aquilo que nós temos, para que nós não nos achemos melhores nem maiores do que os outros, mas que reconheçamos que todos somos iguais perante Deus. Que Deus nos abençoe. Amanhã estaremos de volta, então, concluindo o primeiro estudo que nós começamos esta semana. Tenham todos um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.